E aí, galera do canal do Chevette, tudo bom? Hoje nós vamos tratar de um assunto que muita gente me pergunta e pretendo, nessa sequência de vídeos aí, que não vai ser só um vídeo, tirar dúvida de muita gente aqui no meu canal, tá? E hoje nós vamos falar sobre freios, tá? Tanto freios a tambor como freio a disco. Vou usar como exemplo o Del Rey, tá? E para provar pra vocês que não tem nenhum segredo, tanto de um Ford, um Chevrolet, de um Volks, o sistema de freios, a, a, a parte de fabricação é independente do fabricante do veículo, tá? Se você sabe mexer num Ford, você vai saber mexer num Chevrolet sossegado, tá legal? Vou mostrar também, vou desmontar aqui para vocês verem que é é o mesmo sistema de um para o outro, tá? E continuando aqui, eu vou mostrar os dois carros para vocês verem que é exatamente igual. A única diferença é que um é tração dianteira e o outro tração traseira. Dependendo do tipo de serviço que você vai executar no Chevette, você é obrigado a desmontar o eixo lá do diferencial para poder tirar aquela parte que atrapalha um pouco na manutenção do freio. Para mim não me atrapalha, mas tem pessoas que sentem a dificuldade de mexer e é obrigado a soltar lá a parte do diferencial, mas a parte do diferencial vai ser em outro vídeo, tá? Só vou mostrar que o sistema de freio é igual. Enquanto eu desmonto aqui a parte da roda, levanto o carro, coloco no cavalete o carro, quero que vocês assistam esses vídeos que eu achei na internet, tá? Alguns tá com áudio em inglês, paciência, mas o importante desses vídeos a forma que o freio funciona é bem ilustrado nesses vídeos, tá? Se alguém entender inglês, parabéns. Se não entende, presta apenas atenção nas imagens que mostram nos vídeos, tá? E o vídeo é preto e branco, sim. É de 1934 e o outro vídeo de 1936. E o terceiro vídeo curtinho que mostra já esse sistema do Del Rey e do Chevette, como funciona, tá? E vocês vão ver que não mudou praticamente nada, somente modificaram para pegar e fazer um, digamos assim, um melhoramento no quesito freio. Mas não mudou muita coisa. A ideia de como funciona o freio é a mesma de 1936, só que colocaram freio a disco hoje em dia tem ABS, né? Temos parte, vamos dizer assim, né? Um jeito bem simbólico de dizer, que é a parte eletrônica integrada com a mecânica, né? Que é a parte do ABS, mas o, o básico do freio não mudou em nada, tá? E eu vou desmontar aqui, vou tirar aqui, aqui não tem segredo, você vai tirar os três parafusos e para retirar o tambor, você vai tirar, perdão, você vai tirar os parafusos aqui da roda e daqui você vai tirar a porca da manga de eixo traseiro aqui, tá? E vocês vão soltar o tambor sem nenhum segredo, tá legal? Do Chevette não é muito diferente, a diferença é que não tem essa porca, tá? Mas aí não tem nada de dificuldade, é rapidinho. Eu vou levantar aqui, enquanto isso vocês vão vendo esses vídeos aí para vocês terem uma noção do como funciona o freio, de como foi inventado o freio de um carro, tá legal? E aí quando voltar, a gente termina um pouquinho mais essa parte teórica para depois ir para a prática aqui, tá legal? This is the Chevrolet wheel and brake. Notice how smoothly the wheel comes to a stop with the slightest pressure on the pedal, and how quickly the wheel stops when a sharp pressure is applied. Before we can appreciate the degree of perfection Chevrolet has reached in its brakes, we must understand how friction is used, what its habits are, and what must be done to take full advantage of it. This is a motor car wheel, and to this wheel is fastened a brake drum, the part to which friction will be applied for stopping. Since friction produces heat,
the material used for applying friction must resist heat. If it doesn't, it will smoke, char, burn, and quickly wear out. Chevrolet, with every available brake material to choose from, through exhaustive tests, has selected the very best for Chevrolet brakes. But, regardless of the quality of the material, the way this material is used is more important. For example, the amount of braking material in contact with the brake drum largely determines how long the material will last and how effective and safe the brakes are. Look at this. This motor car wheel is spinning and the brake drum turning with it. A short brake shoe covered with brake material will be used to stop this wheel. Now watch. See how hot the brake shoe gets and how quickly the brake material is ground away? The brake shoe is lengthened. The brake shoe doesn't get so hot, and the brake material lasts longer. A still longer brake shoe, less heating, less wear. And now, almost half of the drum is covered with friction-producing brake material, and the wheel is brought to a stop with very little heat or wear. It is a simple matter to see that the effectiveness of brakes and their durability depend to a large extent upon the amount of braking material in contact with the revolving brake drum. And the amount of braking material in contact with the brake drum not only depends upon the length and number of the shoes, but upon the diameter and the width of the brake drum. Imagine a Chevrolet brake without articulated brake shoes. A brake which, from all outward appearances, applies plenty of brake material to the brake drum. But notice this. The ends of the brake shoes are fastened to fixed pivots. Watch, as they move about these fixed points, that the end of the shoe moves farther than the part nearer the pivot. As long as the surface of the brake forms a perfect circle, and as long as the pivot is located in exactly the right place, then all the brake material will contact the brake drum. But you can't use the brakes without making heat, and heat changes the shape of the brake shoe. See, this shoe doesn't fit the drum anymore. The rigid pivot won't let it, so only part of the brake material contacts the brake drum, and the part that does wears down first. When the brake shoe cools off, then here's what you get. Now only the ends of the brake shoes touch the drum, and only parts of the braking material are in contact with the drum. This is a Chevrolet wheel and its large brake drum, 12 inches in diameter. These are Chevrolet brake shoes. Notice how long they are, how much of the inside surface of the brake drum they cover. But even more important, notice how these shoes are supported. Instead of a single pivot for each shoe swings on a link with 2 pivots each. Notice, too, that each shoe can move as it wants to and should within the circle of the brake drum. There is nothing to prevent each shoe from exactly fitting the brake drum, whether it's hot or cold. Now notice that this simple little piece, as it turns, spreads the outer ends of the shoes apart. As the brake operates, every square inch of braking material hugs the brake drum. Every square inch of braking material wears exactly the same. This is one of the reasons why Chevrolet brakes work so easily, so effectively, and they stay in adjustment over thousands and thousands of miles of the hardest driving through the heaviest traffic and through any kind of weather. Regardless of how well a brake is designed, its moving parts must be protected from water, slush, mud, dirt, sand, dust, and grit. If they aren't, they can't stand up. This is why Chevrolet protects the interior of its brakes with this close-fitting shield, and in addition, protects the bearing parts against rust by plating them with cadmium.
With the inventive resources of experienced engineers in General Motors laboratories and the Chevrolet engineering department, Chevrolet has its choice of every available means for connecting brake pedals with brakes. After all, why should there be a problem in connecting 4 mechanical brakes with 1 foot-operated pedal? Simplicity is always a thing to be sought, particularly where safety is at stake. So Chevrolet, with 4 strong steel rods and 4 strong steel cables, through a strong, sturdy cross-shaft and link, connected its 4 mechanical brakes, mechanically, with the foot-operated pedal. What could be simpler? What could be safer? A 300-pound man standing on a Chevrolet brake pedal could not even spring a single part in the entire brake system. And the reason is simple. Chevrolet's brake rods have a tensile strength of over 3,000 pounds, and the cross shaft and link is many times stronger than required. If you take a piece of ordinary pipe and fill it with liquid and put a plunger at both ends, any blow on one plunger sends the other plunger flying out. Liquids can't be compressed, so here's what happens inside. The power of your blow is transferred to the other plunger by hydraulic transfer of power. This is the simplest kind of hydraulic system. Bending the pipe doesn't affect this transfer of power at all. It goes around corners just the same. When one plunger is pushed down an inch, the other end comes up an inch, and a pound of pressure exerted at one end is transmitted to the other. Suppose we have 4 pistons at one end and only 1 at the other. Now, when the single piston travels 4 inches, each of the 4 at the other end travels 1 inch. A large piston of the same area behaves the same as 4 smaller pistons. Moving the small piston down 4 inches carries the large piston up only 1 inch, but with 4 times the force applied. This is the principle on which commercial and industrial hydraulic systems are based. This model is a hydraulic system which shows how the hydraulic press multiplies power. This is the pump. This tube holds the liquid through which the power is transmitted, and these 4 cylinders at the other end receive the power. The movement of the large piston compresses or crushes anything put in the press. The hydraulic stage operates with the same reliable elements. The accurate hydraulic transmission screw in the coast defense guns is more complicated, but in principle, it is the same as the lift and the press. In any hydraulic system, regardless of how many cylinders are attached to a master cylinder, each of the small cylinders receives the same amount of pressure and moves the same distance as the others. This principle is used in the latest application of hydraulic transfer of power, stopping the modern motor car. The master cylinder is placed under the brake pedal, and the power cylinder is put in the brake of each wheel. Now, when you press down on the brake pedal, each of the 4 power pistons is forced an equal distance against the brake shoes, pressing them uniformly against the brake drum. The shoes are hinged in such a way that the entire lining contacts the drum
throughout the life of the car. No grab at the top or bottom. Smooth, even taking hold by the entire shoe surface. These are the brake shoes of a new car. Let's paint this pair black and examine the wear they take. Note the even grip on the shoes in the first 20 miles. Perfect contact at 5,000 miles. And after 20,000 miles, uniform wear, and still good for many more. Welcome to Autotech Labs. Today we will see the second part of how an automotive disc brake system works. In the last part, we saw the working principle at the wheel side. In this part, we will see how it works at the pedal side. The master cylinder is the main part here. It transfers the force on the pedal to the calipers. There is a push rod, outlet port, and a fluid reservoir tank. Let's see what's inside the master cylinder. There are inlet ports for the fluid to reach the cylinder, compensating ports, primary piston, secondary piston, retaining springs, and piston seals. Now, let's see how the master cylinder works. When you press the brake, the push rod pushes the primary piston, closing the first compensating port. This creates pressure in the cylinder, which pushes the secondary piston, and furtherly closing the second compensating port. Hence both pistons will push the fluid to their corresponding calipers. In case if the secondary piston fails to build up pressure, the primary piston can still develop pressure, with increased travel. And if the primary piston fails, the secondary piston will not receive any pressure to move. So the push rod at the end of the first piston can push secondary piston, which requires much force to be applied on the brake pedal. Even for a fully functional master cylinder, pushing the pistons through the brake pedal requires much force. So later on, another component named boosters were introduced. The brake booster comes between the pedal and the master cylinder, and utilizes the vacuum from the engine, assisting the brake pedal and makes it easier to apply brakes. Let's take a look inside the servo. It consists of a valve rod, dust boot, air filter, valve spring, diaphragm spring, vacuum check valve, hydraulic push rod. When you push the pedal, the valve rod opens the inlet valve, allowing air into the diaphragm front chamber through the filter. This air, along with the vacuum created by the engine in the diaphragm rear chamber, pulls the diaphragm, and furtherly pushing the push rod towards the master cylinder. Thus provides assistance, and reduce the effort in braking. Ao se pressionar o freio, o cilindro mestre é acionado, o que ocasiona uma elevação da pressão nas tubulações. O fluido de freio, pressurizado nas tubulações, aciona os cilindros de roda, que por sua vez acionam os freios, que podem ser a disco ou tambor. Nos freios a disco, o óleo aciona um pequeno pistão que pressiona as pastilhas de freio contra o disco, o que gera atrito e provoca a frenagem. Já nos freios a tambor, o óleo aciona os cilindros de freio, popularmente chamados de burrinho de freio. Este movimenta as lonas contra o tambor, realizando a frenagem. O freio de estacionamento funciona mediante o acionamento das lonas mecanicamente por intermédio de cabos que são tensionados pela alavanca do freio. O freio de estacionamento atua somente nas rodas traseiras.
Muito bem, galera. Já desmontei aqui, ó. Ainda não tirei a porca, tá? Aqui também já desmontei, tá? E antes de vocês soltarem aquela porca da manga de eixo ali para poder tirar o tambor, tá? Primeira coisa que vocês têm que ficar atento. Vai subir o carro, vai mexer com o freio, coloca uns calços no pneu para o carro não descer. Segundo, sempre engatado, tá? Engata o carro para evitar de que ele pega e ele se mexa, ele desça, para tua maior segurança, tá legal? Aí sim nós podemos pegar aqui e soltar o freio de mão, tá? Desculpe a sujeira aí, tá, galera? Outro defeito que eu tenho aqui nesse carro aqui, ó, é isso aqui, ó, tá? Que eu vou pegar e vou arrumar, tá? Ele tá com problema aqui nos parafusinhos aqui dentro, tá? Já comprei os parafusos e se encaixam melhor aqui, tá legal, galera? Mas isso aí eu vou mexer daqui a pouquinho, tá? Então agora sim posso descer o freio de mão devagarosamente. Pronto, o carro não desce, tá engatado, tá tudo certinho. Preciso dar uma boa higienizada nesses bancos aqui, tá? Os bancos ainda são os tecidos original de fábrica, então desde 89 provavelmente nunca receberam um banho, tá? Agora sim podemos vir aqui, tá? Agora podemos vir aqui e tirar aqui. Aqui não tem segredo, aqui é igualzinho o Gol, tá? Não muda. Inclusive isso aqui já não está de acordo com o meu padrão, tá? Ele aqui, provavelmente eu vou ter que trocar. Só Deus sabe o que o cara fez aqui. Não adianta, gente. Mecânica tem as suas surpresas, tá? Isso é uma surpresa que você vai ter. Não é uma coisa fácil de resolver, mas esse com esse aqui é mais fácil. Olha a segurança que o cara tinha. Isso porque ainda eu não mostrei lá na frente. Lá na frente é pior ainda, tá? Lá na frente o cara foi gênio, tá? Quando chegar lá na frente ali, vocês vão falar, caramba, como que ele fez isso? Tá? Eu vou dar uma pausa aqui, galera, rapidinho, porque eu não tô conseguindo fazer com uma mão. Mas logo logo eu volto assim que tirar o pininho aqui pra vocês verem como é que é. Muito bem, voltamos aqui. E agora sim, nós estamos aqui com o nosso freio, a lona, tá? Já desmontei, tá aqui o rolamento, a chapinha ou a chapinha do rolamento. Eu ainda vou limpar esses rolamentos, tá? E agora que vocês estão vendo, vou colocar de frente, podem ver que é praticamente a mesma coisa de 1936. Aquele S que se movimentava e empurrava essas duas lonas aqui foi substituído por esse cilindro de freio, tá? Conhecido como burrinho, tá legal? Como vocês viram no terceiro vídeo. E o que que acontece? Quando você pisa no freio, há uma pressão hidráulica aqui dentro do fluido de freio, empurrando os pistãozinhos aqui dentro, tá? Agora não sei se vai dar para mostrar, mas quando eu tirar aqui, ó, tem aqui, ó, o pistãozinho aqui dentro, tá? Vou pegar, melhorar aqui um pouquinho. Tem um pistãozinho aqui, tá? Eu vou trocar isso aqui também, tá? Já que o tambor é de 89, nesse caso, independente de tá vazando ou não, eu vou trocar. Aquele V, tá? Aquele V aqui na parte de baixo que mostra aí no vídeo, foi substituído. Colocaram esse daqui, essa, digamos assim, uma travinha aqui para as lonas não vir para cá. Quando você pisa aqui no freio, as lonas se abrem juntas através dessas chapas aqui, tá? Aqui é do freio de mão, aqui, tá? O tambor
já tava pegando aqui, que não pode pegar. Eu vou trocar isso aqui também, já comprei a pecinha, tá? Para tirar o cabo aqui, eu tenho que soltar lá embaixo, tá? Lá embaixo do carro ali, eu vou soltar porque eu tenho que arrumar o freio de mão também, tá? Ou seja, como eu falei para assistir aquele vídeo, era justamente por isso. Vocês vendo agora, não tem muito segredo. Uma vez que vocês viram de como isso tudo foi criado, tá? O porquê que a lona é aqui, ou porquê que ela é desse tamanho. Por que ela é desse tamanho? Para dissipar melhor o calor, para não fritar na hora que você pisar no freio. Essas lonas vão encostar aqui no tambor, tá? As lonas vão encostar. Então o que vai acontecer? Toda vez que você pisar no freio, as lonas vão, digamos assim, se expandir aqui dentro. Vou encostar aqui na parede do tambor, tá legal? Vocês podem ver aqui dentro, tá? Não sei se... Ó, vendo? Que pega, ó, tá? E aí acontece o sistema freando o seu veículo, tá legal? Não tem segredo nenhum. Dessa vez, ó, muita gente tem dúvida disso aqui, ó, tá? E tem um macetinho para encaixar essas benditas molas aqui, tá? Isso é um pé no saco. O cara que inventou isso aqui tem ingresso VIP pro inferno, tá? Porque eu nem sei se vocês estão me ouvindo, que a câmera tá um pouquinho longe de mim, mas isso aqui é ridículo, o cara que fez isso aqui, tá? E se tiver como adaptar aquele chapeuzinho lá, que é aquela travinha ali, até pode, tá? Mas não aconselho, tá? Se quiser adaptar, faz uma adaptaçãozinha aí, tá? Mas não tem segredo nenhum. Se você pegar uma Paraty, é a mesma coisa. Se você pegar um Gol, é a mesma coisa. Tá legal? Ah, mas você falou que ia mostrar o chevette. Vamos mostrar o chevette. Só... Nossa. Vamos lá no chevette. Tá aqui o chevetão. Chevetinho, ano 90. Tá? Aquele ali é um 89. Ele tá sujo, tá? Mas aí, mesma coisa. Não muda dentro, ó. Tá vendo? Ou seja, o que muda é o tamanho da lona, tá? O tamanho do tambor. Mas o sistema em si, ele é igual para todos. É freio a tambor, é freio a tambor. E não tem muito segredo. Carros mais antigos ainda, eles têm... Eu acho que o Fusca não chegou a pegar essa época aí, mas... Se vocês mexerem num carro muito de 1940, 1930, vocês vão pegar aquele Szinho. Inclusive, até hoje, é usado aquele S aqui. Sabe por quê? Para os caminhoneiros na carreta. Pergunte para um caminhoneiro aí, que você conheça, e pergunta... Ai, e pergunta para ele o que significa quando a carreta vira o S. Ele vai te explicar que é dos freios, tá? Ele tem um S aqui, ele tá muito, a lona tá muito gasta, ele estica muito e aí ele, pof, ele vira ao contrário e você perde o freio da carreta, tá? Acontece muito isso daí em carreta, tá legal? Em 1934, se não me engano, não existia ainda o hidráulico, tá? Não existia fluido de freio, tá entendendo? E o que acontecia? Eles precisavam frear o carro de alguma forma, tá? E eles inventaram um sistema por meio de cabo de aço, tá? Igual esses cabos aqui, ó, do freio de mão, que até hoje é usado, tá? E tinha no meio do carro uma barra, onde vinha um cabo de aço do pedal para essa barra, e essa barra acionava as 4 rodas, tá? Assim, quando estourava um cabo, você tinha ainda 3 rodas para frear, tá? Por um lado é bom, mas por outro lado é ruim, porque você tinha que fazer muita força com o pé para parar o carro, tá? Era um sistema de freio muito pesado, exigia muita regulagem, tá? Era difícil você regular as 4 rodas com a mesma precisão, tá? Uma coisa muito chata, por isso que inventaram o hidráulico, tá? Aí fizeram o cilindro mestre. Estou explicando tudo que está lá nos vídeos. Fizeram um cilindro mestre. Do cilindro mestre, eles viram que o pedal freava melhor o carro, mas o pedal continuava duro. E aí inventaram o quê? O servo-freio, ou seja, o hidrovácuo, tá? O hidrovácuo, através do vácuo do motor,
ele, digamos assim, entre aspas, tá falando bem grosseiramente, ele puxa aquela membrana forte, tá? Auxiliando o teu pé na freagem, tornando a tua freagem um pouco mais macia, tá legal? E, e freio é isso, gente, não tem segredo. Mais pra frente eu vou ensinar a mexer no disco de freio, nas pastilhas, aí sim, é um outro tipo de freio, tá? Que exige digamos que exija muita atenção, mas é uma reparação um pouco diferente, tá? E, e voltando aqui, o que eu vou explicar para vocês? Eu sei que é a parte chata teórica, mas vocês têm que entender essa parte. Porque quando vocês vão mexer um freio, vocês têm que imaginar todo o circuito do freio. Não é só desmontar e montar. Vocês têm que entender o porquê que tem essa molinha aqui, o porquê que tem esse puxador aqui, o porquê que tem isso aqui, que é o regulador automático aqui para expandir. Ele vai se regular. Esse aqui é um sistema que se regula sozinho, tá? Ele não tem aquelas rosetinhas igual o Fusca, tá? Então, conforme você pega e monta e você pisa uma ou duas vezes no freio, essa chapinha aqui vai se regular através das molas, ela vai se ajustar as lonas aqui no tambor e vai ficar regulado, tá? Tanto que o freio de mão você regula uma vez, anda com o carro e regula de novo. Que provavelmente vai criar folga depois no freio de mão de você andar, pelo menos aí, digamos, uma pessoa que usa um carro todo dia, dentro de 3 ou 4 dias, a pessoa vai voltar na tua oficina. Ah, o freio de mão tá muito baixo, o freio de mão tá muito para cima. Então é por causa desse regulador que ele regula depois, tá? Alguns regulam na hora, tá? Alguns regulam na hora, tá? Mas no caso de um sistema antigo igual esse daqui, que tem uma peça já gasta, tá? Esse eu vou trocar, eu vou fazer o reparo aqui, mas e quando você não vai fazer o reparo, tá? Então ele vai sofrer sim um pouco de dificuldade de se mover, mas ele vai voltar pro lugar sim. Muito bem, galera. Estamos aqui, ó, para vocês não terem dúvida de como afrouxar o cabo do freio de mão. Aqui tem que estar facinho, às vezes você vai ter que usar uma outra ferramenta. Vou soltar isso aqui já. Aqui, ó, onde vocês, desculpe, aqui, ó, vocês estão vendo o buraquinho, ó, aqui viria uma mola aqui, tá? Para ela pegar e ficar sempre por igual, tá? Tá faltando essa mola aqui, eu não tenho no momento, tá? Mas tudo bem. Isso não é urgente. Tem que soltar aqui por causa para poder soltar lá na lona, tá? Isso no chevette é a mesma coisa, não tem segredo, tá? Antes de você sair desmontando tudo, veja o caminho todo que vai acontecer, para onde vai cada cabo, tá? Da onde vem esse cabo, o caminho que esse cabo aqui, ó, vai fazer, ó, ele vai passar por aqui, ó, aí ele passa por dentro, tá? Não vai desmontando sem decorar nada, tá? Eu nem sei se tá pegando aí que tô filmando sozinho. Pronto. Como eu não vou trocar cabo nem nada, então é só o fato de afrouxar já tá ótimo pra mim. Agora eu vou lá na roda. Muito bem, voltamos aqui. E já soltei aqui o cabo do freio de mão. Não tem nenhum segredo, tá? Vou puxar a molinha aqui, ó. Tá? Na hora de montar eu ensino vocês. Aí vocês vão dar uma puxadinha de leve, levantar e tá solto o cabo do freio de mão. Se quiserem trocar, basta soltar essa partezinha aqui que é um plastiquinho com uma travinha. Não tem muito segredo, tá? E agora vem a bendita... Não, a gripe tá foda. A bendita mola que todo mundo fala, nossa, André, e agora? O que eu vou fazer? O segredo dela, gente, está justamente aqui dentro. Não sei se vai pegar aqui, ó. Vou tentar dar um zoom legal aqui. Vamos ver se pega. Vamos ver.
Acho que a câmera não vai pegar, hein? Vamos ver. O segredo dela, eu vou mexer na chapinha aqui atrás, ó. Tá vendo? Ela tá aqui, ó. Tá? O segredo dela, vocês podem muito bem ir girando a chapa, tá? Ou com o auxílio de uma chave de fenda, vocês empurram a pontinha da mola aqui, ó. E vocês empurram ela pra fora aqui, ó. Tá? Pra colocar, tem segredinho, tá? Mas na hora de montar eu vou fazer, ó. Ela gira junto, ó. Então, ou seja, eu vou ter que usar o macete de empurrar ela com a chave de fenda. Eu vou tentar fazer isso com uma mão, né? Não sei se eu vou conseguir fazer com uma mão só. Deixa eu ver essa grandona aqui, essa grandona vai. Vou pegar de novo, né? Botou de ela. Cadê você aqui? Isso é bem na pontinha. Mas esse é o truque, gente. Não tem outra solução, tá? É chato pra caramba, mas, olha lá. Ó, saiu. Saiu. Aí vocês vão pegar a chapinha e vão virar, ó. Ó, pronto. Chapinha livre, tá? E lona solta. Tá legal, galera? Molinha aqui, ó. Agora não sei se vai dar pra tirar a bolinha. Essa mola é chata pra dedéu, essa molinha. Tá? Mas eu vou deixar aí. Depois vocês vão ver que soltou, tá? É tudo enferrujado, isso aqui é fogo. Aqui eu vou ter que fazer alguma invenção aqui pra pegar aqui o lado de dentro, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver, ó. Tem a molinha ali, ó. E o segredo é esse. Você vai mexendo aqui na travinha aqui do lado. Algumas saem só de você girar, outras não, tá? Depende muito de como foi montado, tá? A chapinha que eu falo. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Cadê? Aqui, ó. Essa aqui é a chapinha, tá? O chevette é a mesma coisa, não tem segredo, tá? E eu vou tirar outra coisinha. Assim que eu tirar, aí a gente parte para as molas, tá legal? Que não tem muito segredo também não, tá? As molas você pode pegar tanto um alicate, como também você pode pegar uma chave de fenda, preferência com ponta. Desculpa se estou tapando o áudio, viu, galera? Mas o importante é vocês verem como fazer, tá? Vamos ver se eu consigo fazer isso ao vivo. Olha, saiu. Pronto. Tá? Não tem segredo nenhum. Foi solto. Tá? Lembrando, não esqueçam de como estava montado isso aqui tudo, tá? Porque se esquecer, aí é dor de cabeça, amigo. Aí você vai sofrer para pegar e fazer, tá? Essa mola aqui é preferencial vocês soltarem por esse lado aqui, eu acredito eu, tá? Ou simplesmente vocês vêm aqui, igual o Tonela faz, tá? E puxam aqui. Puxam esses dois lados. Mas a mola é muito forte, aí não compensa o esforço que vocês vão fazer, tá? Aqui provavelmente vocês vêm com uma alicatinha aí, vocês dão uma ajudazinha aqui. Vocês conseguem soltar essa molinha aí, tá? Ou senão vocês desmontam também aqui, tá? Desmontam essa, ela vai ficar bamba, entendeu? E aí vocês dão um jeitinho de afrouxar aqui e puxa pra fora, que aí é mais fácil de tirar na bancada essa mola aí, tá? Sem esquecer a posição de cada coisa, tá? Que na hora de montar, vocês vão precisar sim. Vão precisar de pegar e remontar tudo, tá legal? Eu vou soltar tudo aqui, quando eu terminar de tirar a lona aqui, aí vocês pegam e eu continuo a filmagem aqui, tá legal, galera? Só pra terminar aqui esse videozinho, ó, é assim que funciona, tá vendo?
Só que aí vai ter a lona aqui, que vai fazer o quê? Ó, do outro lado também, ó. Tá? E depois ela volta sozinha. É assim que funciona o freio a lona. Não tem segredo. Tá legal, galera? Vou terminar de montar. Assim que terminar de tirar as lonas, eu já volto com a filmagem.